Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para juntos refletirmos na palavra do Senhor Jesus Cristo. A nossa reflexão de hoje se encontra em Romanos, capítulo 8 e versículo 3, onde a palavra do Senhor nos diz: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Aqui Paulo está falando que a lei de Deus não pode ser um meio de salvação, porque a nossa carne está enferma. Por mais que nos esforcemos para ser obedientes, seremos pecadores. Unicamente Jesus pode, através do seu sacrifício substitutivo na cruz, livrar-nos da condenação eterna. No entanto, a obediência à lei de Deus é uma consequência da salvação efetuada por Cristo na vida do crente. É um fruto da graça. Obviamente que isso não significa impecabilidade, pois carregamos em nosso corpo a natureza pecaminosa, o pecado. A experiência da salvação nos conduz ao constante crescimento na graça. A obediência é fruto dessa graça, fruto da fé. Não há mérito para se obter salvação. A salvação é uma dádiva de Cristo. A observância da lei é fruto do aceitar o sacrifício expiatório de Cristo por mim e por você. No livro de Romanos 8, versículo 4, é dito que Deus condenou o pecado na carne de Jesus a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Ou seja, Cristo prestou perfeita obediência a todos os requerimentos da sua lei. E agora o pecador que depõe sua fé unicamente nos méritos salvíficos de Cristo, pode receber pela fé a sua perfeita justiça, que lhe é imputada ou creditada em seu favor. O fato de sermos justificados pela fé não nos libera para vivermos uma vida de transgressão aos mandamentos da santa lei de Deus. Amados, existe uma história de um rapaz que foi convidado para uma cerimônia de casamento em uma determinada igreja. Então ele aceitou o convite e foi, com muito prazer e satisfação. Chegou, tomou seu assento e aguardou começar a cerimônia. Estava tudo muito bonito, uma linda festa, muitas pessoas lindas, felizes e sorridentes. Logo em seguida entrou o pastor para realizar a cerimônia. Porém, em um determinado momento do sermão, o pastor falou que todos nós estávamos ali reunidos pela permissão divina. Amém, amém, respondeu o jovem rapaz. Passando-se mais um tempo, durante aquele sermão, o pastor fala em alto e bom som que não precisaríamos observar mais a lei de Moisés. Na verdade, lei de Deus entregue a Moisés no Monte Sinai. Alegando ele que ali era a lei da velha aliança e por conta disso já não havia necessidade de observá-la, porque ela havia sido abolida por Cristo no Calvário. Hoje deveríamos nos apegar unicamente na graça, não em uma lei que já fora abolida. Aquele jovem rapaz ficou um pouco confuso. Ele havia aprendido que a lei foi dada na criação e relembrada no Sinai, porque o povo havia se distanciado dela. E a lei que teria sido abolida eram as leis cerimoniais, em especial as pré-messiânicas, aquelas que prediziam a vinda do Messias. Essas sim haviam se cumprido na cruz. Então, ele espera acabar a programação. Vai para fora da igreja, aguarda o pastor sair para pegar o seu carro.
Para a surpresa do pastor, aquele jovem estava tentando roubar o seu carro com uma barra de ferro nas mãos. O pastor, assustado, pergunta: Ei, o que você está fazendo? O jovem responde: Vou roubar o seu carro. E não se aproxime, caso contrário, lhe mato com essa barra de ferro. Afinal, não é pecado mesmo? O pastor retruca: É pecado sim, meu jovem. Roubar e matar é pecado. O jovem então se aproxima, olha nos olhos do pastor e diz: O Senhor falou ainda há pouco que a lei de Deus foi abolida. Então, se a lei foi abolida, pastor, não é pecado transgredir essa lei, roubando e lhe matando. Não é, pastor? Amados, o Senhor Jesus nos diz através do Evangelho de Mateus 5, 17 e 18: Não pensem que vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Sabe o que me alegra em tudo isso? É que a porta da graça ainda se encontra aberta. Isso significa que temos chances para nos arrependermos e procurarmos viver segundo a vontade de Deus e não as tradições dos homens. Fico feliz porque sei que Deus me perdoa dos meus pecados cometidos por ignorância. Assim está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30, o qual diz: No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pense bem, você não é piolho para viver em cabeça dos outros. Leia a Bíblia e peça discernimento ao Espírito Santo. Ele irá te ajudar. Lembre-se, Deus não muda. O mesmo Deus que participou da criação é o mesmo da tua redenção. Pense bem, que o poder de Deus, o amor de Cristo e a presença do Divino Espírito Santo possam se fazer presentes em nossas vidas, hoje e sempre. Amém.